Bom dia a todos. Essa é a nossa 29ª reunião desse grupo de estudos que vem lendo, comentando e buscando ensinamentos nesse livro para o nosso dia a dia. Na última reunião, nós estávamos já próximo ao final do capítulo 7, né, em que a Lívia foi em busca de Jesus, né? Foi encontrá-lo, né, às margens do lago de Genezaré. Então ela foi encontrar, estava junto com Simeão e com a Ana, né? E aí depois da palestra de Jesus, o Simeão foi conversar com ele, né? Aproximou-se dele para conversar, né? Então a gente está nessa ainda conversa do Simeão com Jesus, uma conversa particular depois da palestra, né, do sermão que Jesus fez para todos. E espraiando, né, espalhando o olhar compassivo e misericordioso por sobre a assembleia vasta, continuou com doçura. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para que o grande sacrifício que se aproxima, eles me encontrarão no reino celestial, porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Senhor, aventurou o ancião com os olhos rasos de lágrima, tudo faria eu por ser um dos vossos escolhidos. Esse é um assunto que é sempre delicado, eu acho, que as pessoas, Jesus falou, né, que muitos serão os chamados e poucos os escolhidos, né? E essa frase de Jesus, né, passa para nós o entendimento em que nós estamos no polo passivo, né? Nós estamos aguardando a escolha, né? Só que na realidade a gente está no polo ativo, né? Jesus não vai nos escolher. Nós nos colocaremos na fila dos escolhidos ou não. São as nossas atitudes, né? E então acho que esse que é o grande ponto, né? E que quando muitos dos debates que a gente tem tido nos últimos encontros são nessa linha, né? Porque a gente tem que, eu acho que a grande contribuição, né, é a gente perceber que as rédeas do nosso destino estão nas nossas mãos, né? A gente precisa agir, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer as coisas e não aguardar por uma salvação, não aguardar por ser escolhido, entendeu? A gente tem que ter uma postura muito mais ativa, né? E como que a gente tem essa postura ativa, né? Aí é essa frase aqui, né, do meio, né, que eu marquei, né? As renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia, né? A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? E quando que a gente vai se colocar na fila dos escolhidos, né? Quando a gente deixar de colocar a nossa vontade em primeiro lugar, né? Eu gosto sempre de falar, eu não me recordo mais se eu já comentei aqui ou não, lá no Noel, dos romances do Emmanuel, o Emmanuel tem 5 romances,
e 4 eram lidos no Noel, né, discutidos nas aulas, ou se não, eram, era uma leitura de férias e aí a discussão era mais abreviada no retorno às aulas, mas tinha, na época que eu fiz o curso, tinha um livro que não era lido, que era o livro chamado Renúncia, né? Aí, e as pessoas comentavam, nossa, é um livro muito triste, é muita, é, é muita renúncia, né? E eu ficava assim, eu não gosto de ler livro triste, não vou ler. E aí eu fiquei agora postergando a leitura do livro, né? Hoje em dia ele já é lido e discutido durante as aulas, né? E aí até o dia que eu fui ler. E para minha surpresa, quando eu fui ler, eu não achei o livro triste, né? Eu achei um livro inspirador. Por quê? O livro chama Renúncia, né? A personagem principal, né, pratica essa renúncia constantemente, mas ela faz aquilo porque ela acha que aquilo é o certo. E para ela, essa renúncia não é custosa, não é pesada, não é um sacrifício, né? Ela faz o que ela acha que é certo, né? A gente olha e fica com a impressão de que é uma renúncia, né? Mas ela está fazendo certo para ela, né? Então, eu acho que isso que é a grande diferença, a gente mudar o nosso modo de ver as coisas. Comentários? Pode falar, Angélica. Então vou continuar a leitura. Mas Jesus, fitando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou com infinita ternura: Simeão, vá em paz e não tenhas pressas, porque em verdade aceitarei, nossa, o teu sacrifício no momento oportuno, né? E eu marquei essa parte aqui justamente, acho que foi na nossa última reunião ou na penúltima, que eu comentei lá de Pedro, né? Que Pedro havia negado 3 vezes Jesus, e aí Jesus pediu 3 vezes para Pedro afirmar que o amava. E Jesus fez aquilo para que Pedro se sentisse liberto daquela ação que ele recriminou no coração dele, né? Que ele se recriminava. Para Jesus não fazia diferença Pedro falar 1, 2, 3, 10 vezes ou nenhuma vez, tá certo? Jesus percebe as coisas sem a gente falar, né? Mas Pedro precisava falar essas 3 vezes, né? E então, quando Jesus fala para Simeão que ele aceitará o teu sacrifício no momento oportuno, né? Esse momento oportuno não é um momento para Jesus, é um momento para o Simeão. O dia que o Simeão quiser mudar da fila, né, dos chamados e mudar para a fila dos escolhidos, Jesus vai aceitar essa mudança, né? Com um sorriso no rosto, né? Mas Jesus não vai em nenhum momento tirar, né, o Simeão da fila dos chamados e arrastá-lo para a fila dos escolhidos. Esse movimento é um movimento que cabe ao Simeão fazer. Comentários?
Acho que isso faz a gente refletir sobre as nossas escolhas, né? E acho que desde o comentário anterior que você marcou, Paulo, acho que tem muito a ver com a lição lá que a gente usou na abertura, né? E que ele fala lá, entretanto é preciso saibas querer, né? E eu também gosto muito de pensar no que você falou, que depende de nós, né? A gente que faz o nosso caminho, a gente que trilha as nossas escolhas, e o livre-arbítrio é esse exercício, né? Quando você estava falando da questão da renúncia, acho que esse entendimento de seguir o nosso coração, né? E eu lembrei de uma música que, quando eu estava estudando inglês, que eu era adolescente, foi uma das músicas que a gente foi estudar. E acho que, se não me engano, ele é tema daquele filme, como é que chama? Não é Cobra, é Rambo, Rambo 3, eu acho. Que o Rambo vai buscar o coronel, ele vai salvar o coronel que sempre ajudou ele, e o coronel é sequestrado e ele vai salvar. E tem embora seja um filme de extrema violência, não sei o que, mas a música tema dele é muito bonita. E ele fala assim, o nome da música ele não é pesado no sentido de não conseguir carregar, né? Ele não é como se ele não fosse um sobrepeso. Então ele não é um fardo, desculpa, essa é a palavra. Ele não é um fardo, ele é meu irmão, né? Eu acho que são essas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida de compreender e de aprender a conviver no mundo, né? Eu acho que as renúncias que a gente faz tem a ver com essas renúncias dos nossos vícios, das nossas próprias dificuldades, né, em favor de algo maior que a gente acredita, né? E acho que o que você está falando de Jesus, que compreendia exatamente o papel de Pedro e de cada um dos apóstolos, né, tem a ver com isso. E eu acho que isso vale para nós também, é que a gente não escuta da boca de Jesus como os apóstolos escutaram, né? Mas a gente escuta isso no nosso convívio, né? A gente sabe como se conectar com a espiritualidade e a gente certamente recebe os conselhos dos nossos mentores, né? Então, eu acho que quando a gente sabe quando a gente tem aquele momento que a gente está sozinho, a gente com Deus, a gente escuta essas palavras, esses ensinamentos que tocam o nosso coração, né? Acho que depende do momento de como a gente se conecta com a espiritualidade, como a gente se conecta com Deus, né? Como disse a lição também, Deus está sempre de braços abertos para nós, né? Então, eu vejo como uma continuidade da nossa lição da abertura, assim, que é trazer justamente essa mensagem de bom ânimo, que depende de nós, que nós somos agentes ativos, né? E que esse nosso querer está nas nossas mãos. E para mim é muito, muito bom saber que a gente não está preso a esses determinismos da vida que a gente acha que está, né? Que a gente ainda tem muitas reminiscências de religiões e culturas ancestrais que nos faziam pensar assim, que a gente tem culpa, né? Que trabalha o nosso psicológico de uma forma mais passiva, e como você falou, assim, né? A gente fica esperando ser escolhido por Deus, né? E que não é isso, né? Acho que o entendimento que a gente passou a ter nos últimos tempos é isso, que nós não temos que ser passivos e que essas escolhas, essas renúncias, né, essas coisas que nos tocam o coração, são justamente para nos propiciar a nos mexermos, né? Nós temos que sair do lugar, a gente tem que praticar, em geral, tudo isso são verbos e verbo significação, então que a gente tem que sair do nosso estado de conformismo ou de conforto, né? E se a gente deseja um mundo melhor para nós, se a gente deseja
algo melhor para os nossos familiares, para os filhos, para quem quer que seja, nós temos que fazer o nosso papel, né? É isso. É isso aí. E assim, a gente vai ver que a lição de abertura hoje, a gente vai. Ela não foi escolhida ao acaso, que a gente vai voltar, acho que várias vezes nesse mesmo ponto. Assim como da semana passada, aquela oração que foi escolhida, a gente voltou várias vezes naquelas mesmas discussões, né? A gente acha que a gente escolheu, né? Tudo bem. Paulo, Pode falar. dá para me ouvir bem? Dá? Ótimo. Ah, não, então tá bom, porque eu estou num lugar aqui que achei que não desce. Concordo com tudo que foi falado, mas eu gostaria também de acrescentar de que a gente tem, obviamente, o nosso livre-arbítrio, que tudo passa por isso, passa pela nossa vontade. Mas eu acho também que se não tem uma cooperação, fica mais difícil. Né? Então acho que é por isso que Jesus também veio à Terra, né, para nos ensinar. Ele fez a parte dele e agora cabe a nós fazer a nossa. Né? Então acho que tudo gira em torno disso. Acho que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Senão Deus teria criado um planeta para cada um. Né? Então eu acho que é um conjunto de ações, tanto nossa como do meio em que vivemos, para a gente chegar nesse lugar que a gente tão quer, que é de espírito puro. Seria só isso. Obrigado. Mais algum comentário? Vou continuar a leitura. Agora a Lívia vai conversar com Jesus. E, estendendo o raio de luz de seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações, das suas palavras de incentivo: quanto a ti, regozija-te, alegra-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Então, abnegação, né, é essa renúncia, né, antes que a gente já estava falando, né. Então, isso que eu achei o mais legal aqui, essa parte que eu marquei de amarelo, porque assim, as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração, né? Então, quando a gente percebe isso daí vai ficar com a gente, né? Pode ser que em algumas ocasiões a gente deixe esses nossos sentimentos, né, nos dominarem, mas a hora que a gente para, se recolhe, né, consegue serenar um pouco o nosso coração, a gente vai lembrar desses ensinamentos. E esses ensinamentos vão nos mostrar o caminho que devemos seguir. Né? Eu acho que isso, eu achei muito bonito essa questão aí, né? Que uma vez que a gente já vê esses ensinamentos, percebe a beleza disso, a gente nunca mais vai esquecer. Comentário? É que não tem como. A gente não volta, a gente não caminha para trás, né? Uma vez que acho que o nosso coração, o nosso entendimento está pronto e a gente desperta,
Não tem como falar assim, não, vou esquecer tudo, né? A gente não tem, a gente não tem problema de amnésia, né? Então, por mais que às vezes a gente fique meio recalcitrante em algumas situações, é o que você falou, quando a gente fica conosco mesmo e a gente tem aquele momento de reflexão, a nossa própria consciência nos alerta, né? E aí, eu acho que quando as pessoas falam assim que a Terra é um planeta de provas e expiações, mas isso não necessariamente é um planeta de sofrimento, porque o sofrimento é escolha, né? Então, quando a gente tem esse despertar, a gente passa a compreender que nós somos conduzidos pelas nossas próprias escolhas, né? Então, esse despertar aí, acho que a forma como nós lidamos com os desafios e com as dificuldades, somos nós que nos colocamos numa condição emocional de sofrimento ou não, né? Que a gente passa a compreender e a forma como nós nos cobramos face à nossa compreensão, né, da vida, é que acho que nos dá às vezes a paz ou a intranquilidade, né? Então acho que depois desse processo de despertar, acho que tem a ver com a gente aprender a lidar com o conhecimento, o entendimento que nós adquirimos com o despertar, né? E aí acho que por isso que vem os desafios, acho que as provas vêm daí, né? Vêm dos desafios de como lidar com as situações, como lidar com o conhecimento que nós adquirimos, porque não tem como apagar, né? Uma vez adquirido o conhecimento, uma vez adquirido esse entendimento, a gente tem que lidar com ele e tem que seguir à frente. É isso aí. Perfeito. Mais comentários? Essas palavras foram ditas numa tal atitude que a esposa do senador não teve dificuldade em lhes apreender o sentido profundo para um futuro distante. Aos poucos dispersou-se a grande assembléia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. Era noite quando Lívia e Ana regressaram à casa solarenga, né? Uma mansão, um solar, confortadas pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhes a alma. Penetrando, porém, nos seus aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido, que lhe deixava transparecer na fisionomia carregada os mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seu mais ríspido, né, mais rude, áspero mau humor. Ela notou-lhe a exacerbação, ela notou-lhe a exacerbação, né, a intensificação desse ânimo, desse mau humor. Mas, ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração. Porque, com serenidade imperturbável, o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a flor de eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo, né? Ao suave calor das palavras do Cristo, porquanto lhe parecia haver atingido o terreno, até então desconhecido, da serenidade estranha e superior,
eu marquei essa parte, né? Porque assim como Jesus falou para ela que aquele ensinamento estava dentro do coração dela, ela não esqueceria, né? A gente não consegue esquecer, como bem lembrou a Angélica, né? A hora que a gente experimenta esse desabrochar, né? Dessa paz espiritual dentro da gente, né? Em algum momento que a gente se ver novamente, né? Angustiado, né? A gente vai olhar para dentro da gente de novo buscando essa paz, né? A gente não vai esquecer, como a Angélica bem afirmou, é impossível esquecer, né? E aí a gente vai atingir essa serenidade que é estranha, que é superior. Eu só vou deixar esse estranho e superior, né, guardado, né, na mente de vocês, né, porque daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto, aí eu vou deixar para fazer um outro comentário lá para frente desse estranho e superior. Comentários? Depois de fitá-la, né, de olhá-la de alto a baixo, com um olhar duro e inquiridor, exclamou Públio, mal sopitando, não conseguindo esconder, né, a cólera incompreensível. Então, que é isso? Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se de casa em horas tão impróprias para as mães de família? Públio respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso. Por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair na tarde de hoje, fugiste sempre da minha presença, esquivando-te a minha consulta esquivando-te a minha consulta, e eu necessitava procurar o Messias de Nazaré, de modo a acalmar meu coração desventurado. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? Atalhou o senador com ironia. É a primeira vez que noto uma patrícia usando tais artifícios para consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas mais sagradas tradições familiares? Supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuram a Jesus nas margens do lago. E, identificando-me com os sofredores, não presumi desacatar os nossos costumes familiares, mas sim acreditei agir em favor do nosso nome, considerando a circunstância de ocupares, no momento, nesta província mais alta expressão política do Império. A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula a posição social com a indumentária, muito errou procurando o Messias nesses trajes, porque afinal estou investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa. Eu marquei essa parte em amarelo, né, porque assim, aquela desconfiança do Públio, né, que ela estava traindo com com Pilatos, né, isso estava
corroendo ele por dentro. Ele sequer conseguia ver as coisas, né, que estavam acontecendo, porque ele sempre, tudo que acontecia, ele buscava elementos que comprovassem aquilo que ele achava, né? Então ele não estava olhando para as coisas, ele estava procurando indícios de que aquele sentimento que ele tinha, né, aquela convicção que ele tinha era verdadeira, né? E eu acho que isso é uma coisa que né, às vezes a gente faz isso, né, sem perceber, né? Eu acho que esses alertas da gente são fantásticos porque assim a gente consegue olhar mais para dentro da gente, verificar o que a gente de fato precisa, ou de fato está acontecendo à nossa volta, né? A gente tem que começar a entender esse meio, né, onde a gente está inserido, né, e só olhando para dentro da gente que a gente vai conseguir fazer mais isso. Comentários? Acho que é esse questionamento que a gente tem que fazer, e como você disse, de olhar dentro de nós e fazer esse questionamento em que mundo nós estamos vivendo, né? E que mundo que eu falo, não exteriormente, né? Mas onde está o nosso íntimo, nossa mente, nossas emoções, né? Porque é o que nós estamos buscando, né? No caso, o Públio, ele está com um olhar enviesado, né? Como você disse, ele já está procurando indícios do que ele quer ou que ele considera que seja uma realidade, né? E ele está imerso num mundo mental ali que é dele e que não retrata a realidade, né? Mas é o mundo mental que ele decidiu viver e se isolar nele, né? Tanto que ele não dá nem margem para Lívia chegar e ele não deu nem oportunidade para tentar esclarecer ou tentar entender qualquer coisa que fosse. Ele decidiu e ali ele vive o mundo mental dele. E acho que a gente tem que se questionar constantemente em que mundo mental que nós estamos vivendo, porque não necessariamente é um reflexo da realidade, né? Então acho que é tentar manter alerta, nos mantermos alertas com relação aos nossos próprios pensamentos, às nossas emoções, né? E eu acho que a gente faz muito bem essa conexão quando a gente olha para o nosso interior, como disse você, né, Paulo? E a gente restabelece essa conexão com Deus, né? Porque aquelas coisas que nos tocam o coração e que ficam para sempre, né? A todo momento a gente está sendo orientado, está sendo auxiliado pela espiritualidade, né? Então, acho que isso eu pelo menos tento fazer esse questionamento assim a todo tempo. Eu tenho meus momentos que eu preciso estar comigo, no meu caso assim, é uma necessidade. Acho que quando eu acabo não tendo muito tempo para fazer isso, chega um momento que eu preciso arrumar esse tempo para mim, e para mim é uma necessidade assim constante. Acho que já faz parte de mim essa necessidade assim de parar e ter que ficar comigo e ter esses momentos de reflexão. Acho que a gente precisa ter esses momentos de auto-feedback, né, onde a gente avalia a nossa própria vida, avalia nosso comportamento, avalia os nossos pensamentos, avalia as nossas emoções, né? Para mim, no caso ali do Públio, está bem claro isso, assim, o quanto ele está vivendo no mundo mental que não é a realidade que ele está enxergando. É isso aí. Mais comentários? Mas Jesus, revidou Lívia,
corajosamente. Deve estar para nós muito acima dos poderes humanos, que sabemos tão precários por vezes. Acho que a cura da nossa filhinha, diante da qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível, gratidão eterna. Ignorava que a sua organização mental fosse tão frágil em face dos sucessos no Mestre de Nazaré, aqui em Cafarnaum, continuou o senador asperamente. A cura de nossa filha? Como assegurar uma coisa que a sua argumentação pessoal não pode provar com dados positivos? Eu marquei isso porque eu acho que o nosso mundo, ele de hoje, acho que a ciência, a cada dia, tem transformado a nossa vida, né, com algumas facilidades, né, e como a gente tem essa possibilidade de fazer uma reunião, né, cada um na sua casa, todos nós reunidos aqui, até pouquíssimo tempo atrás, né, no começo desse século, né, 10, 15 anos atrás, isso era impensável. Né? Se eu voltasse pouco tempo, né, se eu voltasse lá na minha infância e que alguém fosse me explicar que isso seria possível, eu acho que eu ia achar que a pessoa estava doida, né? Que isso era uma coisa assim que era impossível, praticamente, né? E eu acho que, como a gente está vendo essas coisas que eram até pouco tempo atrás impossíveis acontecerem, né, a gente começa a dar muito crédito para a ciência, né? Não que não seja devido, né? Mas achando que a ciência tem todas as respostas, né? E aí, eu acho que o nosso mundo hoje é muito baseado nessa... Não, se você... Cadê os fatos? Cadê os dados positivos para provar isso daí, né? Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, não tem como provar, né? Mas a gente sente, né? Então, e a gente acaba sendo, né, visto com um olhar receoso, né, da sociedade, porque nós entendemos que isso seja uma coisa válida também, né? Olhar para perceber essa intuição, perceber esses outros sinais que a gente tem, né, quando a gente tem esse contato com a espiritualidade, né, e tudo isso as pessoas não conseguem compreender, né, porque elas têm essa olhar, né. Então acho que isso que eu queria trazer também para a reflexão de vocês. Comentários? Eu fico pensando, Paulo, que esse comentário, né, que o Públio fez, assim, da fragilidade mental que ele fala da Lívia, eu acho que tem muito mais a ver com as atitudes, sabe, do que com necessariamente provas, né, porque você vê, assim, por mais que a ciência comprove, né, por mais que existam já dados de que depressão é uma patologia, né, que o alcoolismo é uma patologia, né, que existem várias doenças aí extremamente comprovadas pela ciência, ainda assim as pessoas taxam outras que têm problemas de saúde como frágeis da mente,
né? Então eu pelo menos não vejo assim como a questão da ciência em si, mas e sim como atitude das pessoas que categorizam as coisas conforme as suas próprias crenças e seus próprios preconceitos, né? Eu vim da ciência e eu consigo te dizer assim que dentro da ciência, como em qualquer ambiente, existem aqueles que estabelecem segregações, né? Então, se você é da ciência, você não pode ser da fé, né? Tem pessoas que são segregacionistas, que são extremistas a esse ponto, e tem aqueles que caminham pela coluna do meio, né? Tanto que a própria ciência, hoje em dia, ela estuda e ela reconhece o poder da fé, ela reconhece o poder da meditação, das práticas alternativas, né? Existem grupos fortes, mesmo aqui no Brasil, que estudam isso. Então, acho que isso tem muito mais a ver assim, com atitudes que, às vezes, eu acho que é um hábito do ser humano de aquilo que ele não compreende, ele taxa como se fosse uma fragilidade mental. E, às vezes, tem aqueles que se utilizam com visualizar dados para querer justificar o seu não entendimento, sabe? Então, para mim, tem muito mais a ver assim, com a atitude do próprio ser humano, daquilo que ele não compreende e como ele coloca uma etiqueta nas coisas que ele não compreende e essa pouca tolerância de buscar, então, entender aquilo que ainda não está ao seu alcance, né? Que eu acho que para mim ali é o que o público está fazendo, né? Porque assim, por mais que ele tenha vivenciado, como mentalmente ele não conseguiu compreender aquele encontro que ele teve com Jesus, então a forma que a psicologia dele, né, que a psique dele consegue explicar para ele é negar, né? Isso é uma coisa que a gente faz a todo momento, né? E eu acho que o nosso corpo, o fato de nós estarmos num corpo material possibilita que nós nos escondamos de nós mesmos, né? A nossa mente propicia isso. E eu acho que é aí que, quando a gente se liberta do corpo material e volta para o plano espiritual, né? Acho que grande parte do sofrimento ou das cobranças que o espírito tem a ver com isso, porque ele já não consegue mais esconder de si mesmo, né? Ele não consegue utilizar desses artifícios que a gente utiliza no mundo material enquanto encarnados, né? Então, para mim tem muito a ver com isso, né? Com atitude. E eu acho que isso está em qualquer meio. Em qualquer meio que a gente vivencie, que a gente conviva, a gente tem esse tipo de atitude, né? É isso. Você está correta, eu acho que eu não me expressei corretamente. É claro que existem atitudes e atitudes, né? Eu só quis dizer que assim, a nossa sociedade hoje, né, a maioria das pessoas acham que a gente precisa ter essa aplicação, a ciência vai comprovar, não, e é uma ciência muito materialista, né, onde essa parte espiritual ela é desconsiderada praticamente, como um todo, mas obviamente que existem pessoas que estão fazendo isso, né? É isso que eu não me expressei corretamente, mas você me corrigiu. Muito obrigado. Mais comentários? E ainda que esse homem, revestido de forças divinas para o espírito simples e ignorante dos pescadores galileus, tivesse operado essa cura com a sua intervenção sobrenatural, vindo a este mundo da parte dos deuses, poderíamos chamar-lhe impiedoso e cruel. Sarando uma menina enferma de tantos anos
e permitindo que os gênios do mal e da perversidade nos arrebatassem o filhinho sadio e carinhoso, em cuja fronte, em cuja face, né, colocava a minha ternura de pai todo um futuro brilhante e promissor. As coisas não estavam acontecendo da forma com que o Públio gostaria, né? Ele tinha desenhado um futuro brilhante e promissor para o filho, né? E o filho foi sequestrado. Então, esse Deus que só pode ser um impiedoso e cruel, né? Então, acho que o dia que a gente começar a brigar com Deus, né? Achar que Deus está esquecendo da gente, né? Aí eu acho que é um indício muito claro de que a gente não está enxergando as coisas corretamente, né? A gente precisa parar, acalmar nosso coração, né? Para conseguir enxergar o que tem ali de verdade, né? Porque se eu, né, partindo do pressuposto de que existe um Deus e que esse Deus, uma das características dele é o seu infinito amor, né? Se a gente acha que ele não está com esse infinito amor, né, olhando para a nossa situação atual, né, é porque talvez ele esteja vendo coisas que a gente não esteja, né? Então, ao invés de brigar com Deus, a gente tem que começar a parar e olhar as coisas com mais atenção, para tentar olhar coisas que a gente não esteja olhando. Acho que toda essa conversa, né, desde lá com Jesus, né, e agora continuando com o público, para mim, sempre levam para essa questão, né, para a gente começar a olhar as coisas com um outro olhar. Se a gente está enxergando alguma coisa que a gente não compreende, ou que a gente está levando a ansiedade, então a gente tem que começar a olhar, né, fazer um exercício para olhar aquilo de uma outra maneira, porque talvez, né, muito provavelmente, nós não estejamos percebendo algum detalhe importante. Comentários? Cala-te, Públio, revidou ela, tomada de uma força superior que lhe conservava toda a serenidade do coração. Recorda-te que os deuses podem humilhar-nos com dureza a vaidade e o orgulho absurdos. Se Jesus de Nazaré nos curou a filhinha bem-amada, que apertávamos nos braços frágeis contra os poderes imensos da morte, podia permitir que fôssemos tocados no mais sagrado sentimento de nossa alma com o incompreensível desaparecimento de nosso Marcos, para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração dos nossos semelhantes. Ou seja, ela de fato compreendeu, né, que esses problemas que acontecem na nossa vida, né, não são para que a gente tenha dor, tenha sofrimento, né? Eles são problemas que acontecem na nossa vida, que são chamados, né, para que a gente melhore, para que a gente aprenda, para que a gente mude de atitude.
E se a gente, enquanto a gente olhar para os problemas, né, e entender, assim como Públio, que aquilo lá é porque eu estou sendo vítima, porque Deus é impiedoso, é cruel, né, aquilo está causando sofrimento, eu estou parado, eu não estou aproveitando essa oportunidade. E se eu não aproveito a oportunidade, né, Deus, óbvio que ele não fica contente, mas o que ele vai fazer? Ele vai dar outras oportunidades para que eu busque aproveitar, né? O caso do Públio, né? Lembra que ele teve uma outra vida em que ele teve oportunidades parecidas e não as aproveitou. E agora ele está tendo oportunidades, né, novamente para verificar se ele vai aproveitá-las ou não, né? Então, se a gente não aproveita aqueles momentos de angústia que a gente está vivendo para fazer essa mudança interna e olhar as nossas atitudes, né, outras oportunidades virão, né? Ou a gente vai passar por coisas parecidas, né, até que a gente decida começar esse processo. Eu acho que é isso que a Lívia tá nos explicando aqui de uma maneira muito agradável para a gente, de uma maneira muito fácil da gente compreender, né? Comentários? E acho que a gente acaba falando tanto que nossa vida aqui na Terra é como se fosse uma escola, né? E se a gente compreendesse de fato o que significa isso, fica fácil a gente entender o que a Lívia está falando, né? Porque é isso, a gente sabe que a gente não passa de ano enquanto não aprende o conteúdo daquele ano, né? Então, assim, eu me lembro, assim, que a matéria que eu mais tinha dificuldade, como a maioria das pessoas, é matemática, né? E eu sempre tive dificuldade com matemática. E aí, quando eu estava naquela época de vestibular, né, assim, eu sempre fui passando de ano, né? A minha nota mais baixa sempre foi matemática, em todos os anos. E eu sempre fui passando de ano, sempre foi o suficiente para passar de ano. Mas aí, como eu vim do Paraná e minha intenção era justamente fazer faculdade aqui em São Paulo, eu tinha que passar numa FUVEST da vida, né? Então eu falei assim, não, eu não posso mais ficar protelando, sentar e de fato estudar matemática. Porque eu preciso passar de ano. Chega um ponto que e acho que a gente entender isso, né? O que eu fiz? Claro, assim, na prática o que eu fiz é sentar e estudar e começar a resolver todas as questões de matemática que eu via pela frente, né? Porque a gente tem que treinar. É isso, a gente tem que pegar e tem que tomar uma atitude. E na vida também é assim, né? Não adianta, a gente consegue protelar, resolver algumas questões até um ponto. Só que chega num ponto que a gente não tem mais escolha. Ou resolve, né? Ou senão a gente fica patinando. Eu poderia ter escolhido não me aplicar em matemática e a consequência seria eu não passar onde eu queria passar, né? No vestibular. Então, acho que a gente tem esse entendimento que chega um ponto, a gente chega numa encruzilhada, tem que decidir, não adianta. Então, tem que resolver. E a vida também é assim, né? Os problemas, ou os desafios da nossa vida são assim. Então, não adianta a gente se colocar no papel de vítima, né? Eu, às vezes, até olhava, tinha um amigo que era muito bom de matemática. E claro, todo mundo pensa num ponto assim, nossa, mas por que eu não vim com essa sabedoria, com essa habilidade, com essa capacidade, né? Por que a vida do outro é mais fácil do que a minha? Acho que todo mundo já se questionou sobre isso em algum ponto da sua vida, né? Então, a gente entender que não adianta nós nos colocarmos no papel de vítima, né?
e falar assim, não, a vida não é mesmo o que a gente planeja, o que a gente quer. A vida é o que a gente decide fazer dela, né? Somos nós que decidimos. Então, eu gosto desse paralelo com a escola que a gente faz, e eu sempre usei ela, independente de conhecer o Espiritismo, ou de conhecer o que a gente conhece hoje, mas acho que são reflexões que naturalmente a gente chega, né? Independente de religião, independente de fé, independente de qualquer coisa. Para mim isso sempre foi muito lógico, né? Então, eu acho que eu sempre caminhei muito naquela linha entre o raciocínio lógico e os questionamentos da vida, né, da espiritualidade. Para mim, essas duas coisas são muito juntas, assim. Então, eu já conseguia fazer esses questionamentos em coisas pequenas da vida. E aí, quando chegavam coisas mais desafiadoras, né, a gente vai crescendo, vai envelhecendo, a gente vai vendo que a lógica é a mesma. Só mudam os desafios, né? Às vezes muda o tamanho do desafio, mas a lógica é a mesma, não adianta protelar, né? Então acho que o que a Lívia entendeu é justamente isso, que os desafios estão aí para serem superados, né? Para nos tornarmos melhores. É isso. É isso aí, perfeito. A sua comparação com escola aí, com matemática, perfeito. Enquanto a gente não tirar o problema, não resolver o problema vai voltar a aparecer. Perfeito. Mais comentários? A senhora se compromete com essa demasiada tolerância, que vai ao absurdo da fraternização com os escravos, disse o público com rispidez e austera severidade. Isso é acho que é recorrente na nossa história, né? Às vezes a gente, na época de Roma, é um absurdo essa fraternização com os escravos, né? Acho que hoje, em outros absurdos que algumas pessoas entendem, né? Que como que a gente pode tolerar pessoas com diferentes, né? O Papa essa semana falou lá sobre a tolerância com as pessoas, né? Que decidem ter relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, e todas as outras questões de tolerância política, tolerância, né, religiosa. Acho que hoje a gente olha para essa questão, nossa, é um absurdo realmente, né? Falar isso, achar que pessoas são escravos, né? A gente já não consegue mais, acho que já superou isso, né? Mas a gente tem tantas outras questões que a gente ainda precisa superar e que não estão superadas, e que enquanto elas não são superadas a gente acha normal, porque até 150 anos atrás era normal ter um escravo, né? A maioria das pessoas achava que era normal. Então, e hoje já não é mais normal, hoje é quase um absurdo, mas é normal a gente hoje achar que algumas coisas são aceitáveis, e eu tenho certeza que muitas delas, daqui a bem menos do que 100 anos, não serão, né? Então,
Acho que é isso. Acho que a gente tem que olhar, enquanto a gente não estiver encarando todas as pessoas como pessoas muito próximas a nós, né, a gente vai, vai, vai se deparar com esses questionamentos. Comentários? Você estava falando, Paulo, eu estava lembrando que há 2 semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, estava passando o History Channel, passou um programa que ele estava comemorando 20 anos, né, do canal. E aí, para comemorar os 20 anos do canal, o que ele fez? Ele fez um apanhado de todos os fatos históricos marcantes nos últimos 20 anos. Uhum. Então, a cada 5 anos era 1 hora de duração. Então, foram 4 horas de programa, né? Que ele fez uma minissérie. E eu fiquei tão surpresa, assim, a velocidade de mudança das coisas hoje são maiores. Por mais que a gente tenha essa impressão de que o mundo não muda, né? Às vezes a gente fala assim, ai, nada muda, né? Porque como você falou, né, da escravidão, não tem muito tempo, né? Mas hoje não é aceitável. Existe ainda essa visão, né, de preconceito, né, de segregacionismo, existe ainda existe. Mas socialmente, legalmente não é mais aceito, né? E claro, as mudanças não são feitas assim, a toque de caixa, né? Não é virar a chave e de repente muda. E muda para todo mundo, né? Porque tem a ver com a lição lá da abertura, né? Que a gente vive, cada um vive um mundo evolutivamente dentro de si, né? Então essa compreensão é muito individual. Mas aquele programa me fez perceber quantas mudanças a gente viveu em 20 anos. E provavelmente a gente não se lembra. Eu, pelo menos, estava assistindo aquilo e eu falei, nossa, eu não lembrava disso. Nossa, é mesmo. Nossa, é mesmo. Eu lembrei, inclusive, do Fiore. Quando eu estava assistindo esse programa, porque a gente estava conversando bastante dessas coisas de mudança, né? Nas conversas com o Fiore aqui nas nossas reuniões. E a gente percebe que muda, sim. É que a nossa percepção é que também tem dificuldade de mudar. Né? Se nós temos dificuldade de mudar a nossa própria percepção, nosso próprio olhar para o mundo, né? Eu acho que isso serve então de reflexão. Assim, eu pelo menos parei e assistindo aquele programa falei, nossa, é mesmo, né? A gente tem essa sensação, às vezes fica com isso que o mundo não muda, não muda. Muda sim. É que a nossa percepção que também é difícil de mudar. E eu acho que se a gente olhar com um olhar um pouco mais generoso, né, para a vida, a gente consegue perceber isso, né? E é o que a gente sempre fala aqui, eu acredito nisso, né? Que a questão não é deixarmos de nos indignarmos, mas é como lidar com essas situações, né? E a gente lida com isso da melhor forma possível e como disse a Lu lá no começo, a gente tem que ter uma atitude de amor com tudo isso, né? Não se luta numa batalha de igual para igual. Então, se você quer dominar o outro, não, você tem que justamente fazer o oposto, né? Não é uma guerra de dominação de quem está certo e quem está errado, né? É sim uma atitude de conciliação, né? De solidariedade, de compreender essas diferenças e tentar ter uma atitude positiva perante a eles, né? É o que a Lu falou, que ela estava falando da palestra e tudo que ela assistiu, né? A gente tem que ter uma atitude de bem em tudo que a gente faz, né? É isso. Perfeito. Mais comentários?
Tal atitude de sua parte me fez pensar seriamente que a personalidade mudou no decurso deste ano. Que a sua personalidade mudou no decurso deste ano. Porque as suas ideias, longe do nível social da sede do Império, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados, em face da compostura que se exige da mulher de um senador ou da matrona romana. Eu até trouxe um pedaço do Evangelho, né, um trecho do Evangelho de Lucas, em que as pessoas comumente não conseguem compreender. Né? E eu acho que o que Jesus quis dizer era isso. Né? Se vocês tiverem interesse no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que chama Estranha Moral. Né? E esse assunto é abordado lá. Então, ele fala assim, ó, a sua personalidade mudou no decurso desse ano. Então, a gente está aqui, essa é a nossa 29ª reunião, né? Nós já estamos diferentes do que estávamos, né, há 29 semanas atrás. Nós estamos pensando em coisas que antes a gente não pensava, algumas atitudes nossas já estão diferentes. Mas a gente vai começar a perceber, conforme a gente muda mais, né, que a gente vai ficar mais esquisito ainda. Né? As pessoas vão olhar pra gente e vão olhar assim, ixi, esse cara tá ficando louco, né? Esse cara, né, não tá entendendo como que as coisas funcionam, né? Porque agora a gente tá olhando para as coisas de uma forma diferente, né? E aí, quando Jesus falou assim, se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a própria mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria alma, em algumas traduções da Bíblia, tá? A sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A hora que a gente começa a mudar as pessoas que estão em torno da gente, não mudarão. A gente que começou a mudar. O tempo de cada pessoa é diferente, né? Então, vão ocorrer mais conflitos, né? Enquanto a gente pensava, né, da mesma forma das pessoas que estão em volta da gente, ocorriam provavelmente menos conflitos. A hora que a gente começa a mudar os nossos pensamentos, por conta de tudo isso que a gente está conversando, né, trocando as nossas experiências todas, a gente começa a mudar. As pessoas que estão próximas da gente não mudam da mesma forma. Os conflitos aumentarão, né? Então, acho que o que Jesus quer falar com essa frase é isso, né? E a gente vai ter que, né, a escolher, né? Como o Fiore fala lá da conveniência e dos valores, né? Agora eu vou ter que olhar mais para conveniência de ser aceito na família, né, com as pessoas mais próximas, né, falar a mesma coisa, ou agora que eu tenho valores diferentes. Então, o que a gente vai, pelo menos o que eu experimento, né, é que eu tenho ficado mais calado, né, porque se eu falo, as pessoas não compreendem. Então, o melhor que eu posso fazer é ficar quieto, né, porque eu não vou conseguir também negar aquelas coisas que para mim fazem mais sentido, que eu estou mudando, né? Se as pessoas que estão próximas não concordam, então eu estou ficando mais quieto, né? Isso
na família, com os amigos, no trabalho, né, em todos os lugares. Né? Eu acho que antes eu expressava muito mais as minhas opiniões. Né? Hoje eu sou uma pessoa mais quieta, porque se eu expressar as minhas opiniões, eu vou gerar mais conflito. Então, é melhor ficar quieto. Comentários? Eu acho que a gente vai aprendendo em que momento e com quem a gente expressa a nossa sinceridade, né? Assim, com quem que a gente pode, né? Porque é o que você falou, assim, acho que essas diferenças é até um respeito com o outro, né? Porque a gente se sente, tem um momento mesmo que acho que todo mundo se sente meio ovelha negra da família ou da turma, né? Seja no trabalho, seja entre amigos, né? Porque essas diferenças começam a ficar evidentes, né? E eu acho que às vezes o silêncio tem a ver com o respeito ao outro, né? Respeitar justamente o entendimento do outro. Mas eu pelo menos assim, fui percebendo ao longo desse tempo todo, é que a gente não está sozinho. Sempre aparece alguém com quem a gente pode trocar essas ideias, né? Que a gente consegue ser mais natural, consegue conversar sobre os assuntos que a gente gosta e tal. Mesmo que a pessoa não entenda ou não tenha a mesma visão que a gente consegue conversar, né? E eu acho que isso parte para a gente perceber um pouco quem está no nosso entorno, né? Porque eu acho que a gente observar um pouco com um olhar mais cuidadoso quem está no nosso entorno, né? Eu acho que aí às vezes a gente percebe que tem pessoas que às vezes por conveniência não expressam a mesma opinião que gostaria. Mas às vezes quando a gente chega com jeitinho, aí a gente percebe que a pessoa tem os seus questionamentos também, né? Então eu sempre fico pensando sobre tentar enxergar o outro como uma página em branco, assim, né? De perceber uma página em branco que eu digo assim, perceber como as pessoas agem quando estão num grupo e quando elas estão sozinhas, né? Eu pelo menos assim, eu como fui para o lado da ciência, eu sou extremamente observadora, isso faz parte da minha natureza, acho que não é à toa que eu fui para a ciência, né? Porque isso já era uma característica minha, de ser bastante observadora, de refletir bastante. Então, eu acho que a gente prestar um pouco de atenção no próximo nos faz compreender bastante o outro. E eu, pelo menos, assim, não me sinto mais, assim, ovelha negra da família. Eu sei que eu sou diferente, né? Eu sei que, pelo menos dentro da minha própria família, assim, eu sei que eu tenho uns pensamentos diferentes da família e tal, mas eu já percebi, assim, que com um jeitinho eu posso falar de determinados assuntos com eles e tal. Acho que a gente vai arrumando o nosso jeitinho, né? Dentro de cada ambiente que a gente vive e convive. Com certeza. E vão aparecer grupos como esse, que a gente pode trocar essas, né, as estratégias de como lidar com tudo isso. Eu acho que isso que é o fantástico. A gente está pensando de uma forma diferente. E aí aquilo a gente não pode não conseguir dividir com pessoas que a gente dividia, mas a gente vai dividir com outras pessoas e vai se ajudar, né? As pessoas vão se ajudar, continuar se ajudando, assim como ajudam antes, né? Fiore eu acho que esse grupo é uma prova disso, né? A gente está o quê? 29ª reunião, Paulo? 29ª. Então, acho que não é à toa que a gente está na 29ª reunião com um grupo que vem vindo aí, né? Mesmo que
as pessoas expressem ou não sua opinião, né? Deem ou não suas palavras verbais aqui, todo mundo está contribuindo, e todo mundo está contribuindo, estando na reunião, né? Ajudando a fazer esse ambiente tão bom, né? Acho que não é à toa, é porque acho que todo mundo sente esse acolhimento e sente que aqui é um lugar que a gente pode justamente refletir, né? E que a gente encontra respaldo nesse grupo, né? Não, acho que não é à toa esse grupo aqui. É isso aí. Fiore, antes de passar a palavra, e tem uma questão, né? A maioria a gente não se conhece pessoalmente, né? Acho que são poucos aqui que se a gente se viu foi poucas vezes, né? Isso que é mais legal. Fiore. Não, perfeito, é exatamente isso, né? Eu acho que nós devemos nos expressar, né? Cabe a nós a ter acessibilidade com quem você vai expressar a sua visão de mundo, né? E aqui é um exemplo disso, né? Aqui é uma tribuna aberta, onde as pessoas têm uma identificação, uma relativa identificação, e isso vai ajudando. E no mundo lá fora é a mesma coisa. No seu meio social tem pessoas que gostam de te ouvir porque você passa uma imagem de equilíbrio. E o que as pessoas mais precisam na vida é buscar o equilíbrio. Então, acho que a gente, se tiver oportunidade, nós temos que nos expressar. Agora, se realmente o ambiente não é receptivo às nossas ideias, aí tudo bem. Aí acho que a melhor atitude é silenciar, até para criar um ambiente de tolerância, né? Que senão fica uma situação de ponto de vista e cada um está no momento evolutivo, o embate vai ser visível. Mas eu acho que nós devemos nos expressar. Tanto é que nós estamos aqui nessa tribuna aberta há 7 meses e um dia, e com uma certa disciplina, né? Ou com muita disciplina, né? Então, é esse caminho que nós temos que perseguir, porque de alguma forma isso vem nos ajudando, ou mais ou menos. Se as pessoas estão nessa disciplina é porque elas estão se sentindo bem, elas estão se sentindo que elas estão evoluindo, estão se sentindo, como se fala, um pouco diferentes, tentando entender as atitudes das outras pessoas, entendeu? Eu acho que é muito válido tudo isso. Eu tenho só um pouco de dúvida ainda. Eu sou muito reticente nesse negócio do o bem vence o mal, né? Eu acho que sim. Eu sempre pensei assim, eu sempre falei isso. O bem tem que vencer o mal. Mas eu tenho dúvidas. Eu acho que às vezes você tem que ter as mesmas armas das pessoas, sabe, para você neutralizar o mal. Senão o mal passa por cima do bem, entendeu? Não é essa mensagem que a gente escuta, que a gente lê. Mas eu fico muito em dúvida ainda. Eu acho que em determinadas situações, sei lá, eu tenho que usar a mesma arma para neutralizar o mal que ele está fazendo a alguém, ou a mim, ou a minha família, ou uma pessoa que eu tenho afinidade. Mas tem que refletir. Eu acho que nós estamos aqui para isso mesmo. Legal. Mais comentários? Então eu vou encerrar a reunião, tá bom?